Meus queridos, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Desde já convido a todos para que comigo façamos uso da palavra de Deus uma vez mais. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Deste capítulo, leremos os versículos de número 1, 2 e 3. Nos diz assim a infalível palavra do Senhor: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quantos dizem amém? Amém? Meus irmãos, é uma alegria para mim poder voltar a essa abençoada igreja, e muito especialmente nessa viagem em que estamos fazendo de retorno lá do estado de Alagoas, onde, por graça de Deus, tivemos a honra de cooperar em 3 congressos, e ainda na sexta-feira, por ocasião do culto de doutrina, em uma das grandes congregações da capital. Nós estivemos em Colônia de Leopoldina, em São Miguel dos Campos e ainda em Palmeira dos Índios. Descansei no sábado e ontem viemos onde podemos cultuar a Deus, trazer uma palavra no Templo Sede, no bairro da Prata, na rua Antenor Navarro, em Campina Grande, e ali pernoitamos também, e de caminho aqui para Natal, para a minha capital, pois muito embora hoje residindo no Ceará, eu sou potiguar da Gema, ou seja, nascido no Rio Grande do Norte. Desde já, para quem não sabe o que é potiguar, significa comedor de camarão. Vem de um dialeto indígena. Como nós estamos rumando para lá, nada mais agradável do que cultuar a Deus em João Pessoa, rever o pastor José Carlos de Lima. Nós que estivemos juntos há talvez 5 meses atrás, quando por ocasião da festividade de 75 anos da Assembleia de Deus em Pacajus, ele foi um dos ministrantes, e no dia seguinte nós fomos para Cascavel, e se a gente não tem vindo embora, tinham matado a gente de comer, viu, pastor? Foi comida demais. De maneira que rever o pastor e o corpo de obreiros que está sobre seus cuidados pastorais, bem como toda a igreja, é para nós uma alegria renovada. Queridos, quando Deus aplicava no nosso coração essa palavra, Ele nos levou a meditar um pouco em toda a estrutura literária do Novo Testamento. Esta porção, também conhecida como segunda parte da Bíblia, que é detentora de 27 livros, tem 4 livros biográficos no início: Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida, um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Depois inicia-se uma sequência de 13 epístolas que vão de Romanos até Filemão. Ao terminar essa sequência de Romanos a Filemão, começa então uma coleção de 8 cartas que antecedem o livro do Apocalipse, merecidamente conhecida como cartas universais. E estas são encabeçadas pela carta aos Hebreus. E olhando para a carta aos Hebreus, eu fiz questão de sintetizar a estrutura do Novo Testamento, exatamente para mostrar que, quando o assunto é exegese bíblica, além de nós termos que entender o que foi dito, temos que seguir um atalho
por exemplo, quem disse, quando disse e para quem disse. E quando o assunto é Mateus, nós sabemos quem disse. Quando se trata de Marcos, nós sabemos quem disse. De Lucas, de igual sorte, e assim por diante. Porém, quando chegamos na carta aos Hebreus, nós sabemos quando foi dito, o que foi dito, mas o vaso humano nós não sabemos quem foi. E diante disso, as mais diferentes especulações se levantam. Já houve quem dissesse que foi Priscila. Isto aí já está descartado, porque seria um precedente para dizer que uma mulher poderia ter escrito outro livro das Escrituras. Já disseram também que foi Lucas, e aí isto também está fora de cogitação, porque com a precisão usada pelo escritor para falar de antiga aliança, jamais poderia ser um grego. Eu já vi pessoas equivocadas dizendo vamos abrir a carta de Paulo aos Hebreus, quando na verdade chega-se à conclusão de que também não foi Paulo que escreveu isso aqui, de uma vez que todos os outros escritos de Paulo, ele fazia questão de já iniciar se apresentando como autor, como escritor humano. E mediante tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, quando este escritor não aparece, nós não sabemos quem ele é, eu paro diante disso e digo, nem precisa saber. O importante é saber que este homem estava pelo Espírito Santo de Deus. Isto me faz lembrar de uma história que eu ouvi uma certa vez na igreja. Conta-se que uma irmã muito abençoada, que orava por tudo, inclusive agradecendo a Deus, morava do lado de uma turma barra pesada. E aquela santa orava pedindo, orava agradecendo, e aquele povo se incomodava muito, embora respeitasse a irmã. E um dia eles chegaram de ressaca e disseram, se a irmã nos acordar de madrugada orando, vamos pregar uma peça nela. Vamos mandar pão para ela, porque a linguagem do crente é assim, quando o crente precisa de um emprego, ele diz, Senhor, nos abre uma porta. Quando ele vai pedir o mantimento, seja que alimento for, ele diz, Senhor, manda pão. E aquela serva de Deus estava com o armário vazio naquele dia, e 4h30, 5 da manhã, ela já estava de mãos erguidas em busca de uma janela, e dizendo, Senhor, manda pão. E eles pegaram um sacão de pão francês e jogaram para ela, e disseram, vamos dizer a ela que quem mandou foi o diabo. Jogaram o pão e a serva de Deus abarcou e também já foi agradecendo. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu te exalto. E os cabras ruins gritaram, irmã, só que quem mandou os pão hoje não foi Jesus não. Ela disse, tem nada não, meu filho, não quero saber quem foi não. Porque se só tiver sobrando o inimigo, nem que seja o inimigo, Deus permite. Pastor, o senhor vê uma pessoa dizer que com tanto santo na terra, Jeová prefere usar Satanás? Deus me guarde de dizer uma heresia dessa. Mas o que eu quero dizer é que quando se trata de mostrar a fidelidade de um crente na terra, o Senhor permite que Satanás faça alguma peripécia. E isso não é coisa minha, isso é Bíblia. A Bíblia que eu leio diz que havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. E um dia o inimigo, que não brinca de ser inimigo, que é atrevido, foi se apresentar perante Deus no meio dos filhos de Deus. Se ele não brinca de ser inimigo, ele tinha uma carrada de gente para acusar, porque ele é acusador. E permita-me olhar para Deus atribuindo a ele o que os teólogos chamam de antropomorfismo, atribuindo a ele uma figura humana. Parece que eu estou vendo Deus no seu trono de glória, sorrisão 2:15. Quando o inimigo chega no meio dos filhos de Deus, aí ele quebrou a cara naquele dia, porque quem abriu o diálogo foi Jeová. Ele faz uma espécie de pergunta retórica. A pergunta retórica é quando o mestre, mesmo sabendo da resposta, para estimular o aluno, ele faz essa pergunta. Ele disse, de onde vem, inimigo? Deus queria que o inimigo tivesse dado uma recapitulada em tudo quanto era miséria que já tinha feito, e ele fez. Ele resumiu tudo e disse, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus, com muito prazer, diz, tem visto o meu servo Jó, aleluia, contra a tua vida não tem encantamento. Se Deus permitiu que o inimigo agisse só para provar que tinha um crente fiel na terra,
O que é que ele não podia fazer com o autor da carta aos Hebreus, que estava cheio do Espírito Santo? Um dia desse eu fiz um pedido pelo Mercado Livre e estava em casa, e o site avisa a hora que o negócio vai chegar. E quando eu penso que não, umas buzinadas lá fora, e quando eu saio, estava o menino entregador, atordoado, no calorão, no meio da rua, olhando para um monte de número nas paredes das casas, porque eu descubro um negócio sobre número de casa. Parece que o povo compra o número que acha mais bonito, porque tem casa que é 150, a outra é 230. Essa rapaziada que faz entrega são uns heróis em acertar um negócio desse. Eu lhe pergunto, o entregador de encomenda, todo de lado, no sol quente, olhando para as paredes, consegue a proeza de entregar o que foi entregar? Imagina o Espírito de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher comprometido com Ele, de maneira que a carta aos Hebreus, que podia ser dividido no mínimo em 3 partes, do 1º ao 4º capítulo, o caráter da pessoa de Cristo; do 5º ao 9º capítulo, o caráter do ministério de Cristo; do 10º ao 3º capítulo, o caráter da relação de Cristo com as nossas vidas. Esse homem estava, no mínimo, cheio do Espírito de Deus, e o Espírito Santo não erra endereço. O título desta carta não é aos Hebreus por acaso. O povo de Deus, povo de Israel, amado pelo Senhor, ao longo da história da humanidade, no mínimo tem 3 títulos: Hebreus, Judeus e Israelitas. Hebreus é uma expressão que vem lá de Éber, lá da descendência de Abraão, quando tudo começou. Tem umas coisas na Bíblia que não tem teólogo no planeta Terra que, por mais que estude, tenha como explicar. Por exemplo, o amor de Deus para com Israel. Não tem quem explique um negócio desse. A Bíblia que eu leio diz, Deus usando o profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 35 e 36, Deus dizendo: só tem um jeito de Israel deixar de ser nação, é se o sol, a lua, as estrelas deixarem de brilhar, e o sol e o mar deixar de bramir as suas ondas. Vamos ficar crente. Chegar no céu, nós perguntamos a Jeová por que um amor desse grande, mas que Ele ama. A carta aos Hebreus foi escrita num tempo em que um bocado de judeu tinham se convertido, e agora, porque estavam sendo perseguidos em nome de Jesus. Aliás, oh, coisa boa é ser perseguido em nome de Jesus. João, quando vai escrever o Apocalipse, ele abre o livro dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão, nas aflições, no reino e na paciência, estava na ilha chamada Patmos, mas era por causa da perseguição e da palavra de Deus. O imperador Domiciano já estava batendo palma e dizendo: esse aí morreu. Mas Jesus disse: não, eu vou dar o privilégio desse camarada estar na lista dos escritores bíblicos que mais escreveu livro. Na Bíblia vai ter 5 livros dele. Aí João diz: quando eu estava naquela ilha chamada Patmos, por causa da perseguição e da palavra de Deus, eu ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. E João, como era besta, se virou para ver quem falava com ele. Quando ele se vira, ele não viu o Henrique Cristo, um catarinense atribulado que anda por aí com uma coroa de isopor na cabeça, dizendo que é Jesus. Não, ele disse: quando eu me virei, eu vi um que estava com o peito cingido com cinto de ouro, com os pés semelhantes a latão reluzente, a cabeça e cabelos dele eram alvos como a neve, como mais branca lã, o rosto dele era como o sol que na sua glória resplandece, de sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e quando viu o Cristo glorificado, a glória era tão grande que ele disse: eu caí como morto, mas ele declinou sobre mim a sua destra e disse: não temas, porque eu fui morto, mas vivo estou para todo sempre. A
questão é que no vocabulário de Deus não existe a palavra desistir. Aí tu acha que ele ia desistir do bocado de judeu que cumpriram o capítulo 1 do Evangelho de João, quando diz: veio para o que era seus e os seus rejeitaram. Foi quem mataram Jesus, a expressão máxima da graça. E agora tinham se convertido, virado crente, e Jesus ia perder esse povo por alguma coisa? Irmão, a gente não sabe o que é que Deus é capaz de fazer quando o assunto é não perder alguém. É Bíblia. Toda vez que eu leio, por exemplo, o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes é até hoje uma festa tão especial para aquele povo, que foi uma ordenança de Deus dada a Moisés, quando disse: meu filho vai fazer 3 festas: Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. E o povo de Deus, a alegria dele é contagiante. Por exemplo, Salmo 126, o salmista diz: quando o Senhor os trouxe do cativeiro, os que voltavam a Sião, então estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e se dizia entre as nações. Ou seja, outros povos reconheciam o que Deus fez. Eles disseram: grandes coisas fez o Senhor a este, e por isso estão alegres. Dia de Pentecostes, tem um bocado de nação ali representada. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, a Páscoa terminava, os estrangeiros diziam: 50 dias passa logo, vamos esperar que Pentecostes está logo aí. Quando eles estavam em Pentecostes, pelo fato dos discípulos terem obedecido, e por isso a expressão diz: estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, no capítulo anterior diz que aqueles homens, esperando o cumprimento da promessa, tinham o costume de subir para o cenáculo para buscar a face do Todo-Poderoso. Jeová viu o cenário e disse: é hoje que eu vou derramar a maior talagada de poder que vai descer do céu à terra, que vai encher esse povo. Ele vai buscar alguém na Cracolândia, mas esse alguém vai voltar. Ele vai buscar alguém na cachaça, mas perder ele não vai perder. Quantos ainda creem em palavra profética? No Pentecostes tinha 2 tipos de público. Um já estava cheio do Espírito Santo, falando em língua estranha, e Jesus disse: além de selar com fogo, eu vou transformar tudo em poliglota, porque tem muito estrangeiro aí para ouvir o Evangelho. E não é à toa que o texto diz: cada um os ouvia falar na sua própria língua. No meio desse fogaréu, o Deus que não desiste de ninguém começa a mexer no coração de um crente chamado Pedro. É óbvio que a Bíblia não diz assim, mas a título de ilustração, imagina o Espírito de Deus movendo o coração de Pedro e dizendo: Pedro, enquanto vocês estão cheios do Espírito Santo, tem uma rapaziada aí dizendo que vocês estão embriagados, que vocês encheram a cara de cachaça, beberam demais. Só que eu sou Deus, que não desiste de ninguém, Pedro. E eu decidi que eu vou usar um pregador para pregar aqui hoje. Imagina Pedrão em meio aos seus conflitos, dizendo: Senhor, eu acredito que eu não dá, porque faz poucos dias que eu lhe neguei. Apodere-se dentre nós da vida daquele homem que conhece mais de Antigo Testamento, bota o homem para pregar. Jesus disse: não, Pedro, o pregador é tu mesmo. Jesus vai trazer de volta e já vai trazer em alto estilo. Compre gravata, compre paletó, compre sapato social, porque o homem vai voltar cheio da graça. Vai voltar dizendo: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é ser crente. Aleluia. Nenhum capítulo bíblico, quando foi escrito em forma de capítulo. Lá na frente, Deus permitiu que alguns homens organizassem o cânon sagrado do jeito que está organizado, para que hoje nós tivéssemos 31.173 versículos e 1.189 capítulos. Mas quando se trata dos 3 últimos capítulos da carta aos Hebreus, irmão, é um assunto só.
parece que é uma fala só, um capítulo só. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. E aí, um dia desse eu conversando com um irmão, daqueles que não lê a Bíblia, e se vicia só no que os outros dizem. Eu disse: Jesus, dá-me paciência. Ele disse: não peça paciência não. Eu digo: por quê? Ele disse: porque vem tribulação. Eu digo: e tribulação tu precisa pedir para vir? Porque para mim não precisa, elas vêm a todo dia. Aí ele disse: mas aquela sequência da carta aos Romanos, capítulo 5, eu digo: aquilo é exatamente para tu se conscientizar que você precisa de paciência. Não é eu que digo não. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeita a vontade do Senhor, ficar firme. Verso 37, que não é um versículo escatológico como alguém pensa, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Verso 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39, nós não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aí já estava no embalo. Jeová disse: agora ele vai abrir outro diálogo, já dizendo o que é fé. Capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que se não veem. Versículo 6, ele disse: sem ela é impossível agradar a Deus. E tome fé, e tome homem de Deus cheio de fé, e mulher de Deus cheio de fé. E parece que quando chega na altura do versículo 32, o escritor era cansado, porque ele disse: e o que mais diria eu? Faltar meio tempo, falando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Davi, de Samuel e de todos os profetas. Versículos 39 e 40, que encerra o capítulo, ele disse: todos esses homens morreram pela fé, contemplando a promessa, mas sem ter alcançado, provendo Deus algo melhor a nosso respeito. Não perca a tua fé por nada, crente. Fique firme, fique firme, fique firme, fique firme. A tua fé é o teu bem maior. Anda baianda, cara, é bandarabás. Tem graça, tem graça, tem graça. É a palavra que renova a fé, é a palavra que restaura a fé, é a palavra que relembra. O que é fé? Ou coisa boa é pregar numa igreja doutrinada. Eu ando muito preocupado com os lenga-lenga que estão acontecendo por aí, irmão. A gente vai ouvir uma palavra, um tal de olhe para o seu irmão e diga alguma coisa, se deite, se agarre, se levante. E Bíblia que é bom, Nelson. Um dia desse eu estava no lugar, o sujeito disse: bata o dedo no olho do teu irmão até ele dizer ai. Eu digo: está repreendido, que não tem olho para negócio não. A noiva do Cordeiro se alimenta é da palavra, porque é a palavra que gera fé. Olha o renovo da tua fé, olha o renovo da tua fé. E é por isso que o capítulo 12 se inicia com a palavra portanto. Portanto, nós, para quem Deus proveu algo melhor a nosso respeito, porque hoje ser crente é luxo. Não tem mais ninguém cerrado ao meio, não tem mais ninguém morto a fio de espada em vários países do mundo. E é o caso do Brasil, onde por enquanto ainda se tem liberdade religiosa. E um dia desse eu vi um bocado de crente assombrado, dizendo: a igreja vai passar a ser perseguida e o negócio está feio. Eu digo: se preocupe não, meu filho, que vai piorar.
vai é piorar. Mas eu nunca vi uma igreja perseguida para ela não crescer. E cresce em alto estilo. É por isso que no capítulo 12, quando se encerra o capítulo 11, ele começa com a palavra portanto. Portanto, dá-nos uma ideia de continuação. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, a grande nuvem de testemunhas, os heróis de Deus, de quem o capítulo anterior acabara de falar, corramos com paciência. Irmão, tem umas coisas na Bíblia que só entende quem é crente. Porque carreira não combina muito com paciência. Carreira é coisa de gente apressada, é ou não é? Mas crente ligado no Espírito entende que carreira é essa. É a carreira da fé, é a trajetória. Jesus não quer saber se tu é gritador, irmão. Nós como pentecostais temos que ser gritador mesmo, porque Jesus não é a KGB para precisar de agente secreto não. Mas ainda que você não seja dos mais gritadores, se tu estiver correndo a tua carreira, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Canaã lhe espera. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por exemplo, a salvação pelo Evangelho é a maior necessidade que o ser humano tem, é ou não é? Aí Jesus podia ter dito, saia no meio do mundo obrigando o povo a ser crente. Mas não foi assim que ele disse não. Ele disse, ide e pregai. Quem crê? Porque o que é proposto é diferente do que é imposto. E imposto só é imposto porque o nome já está dizendo, é imposto mesmo. Mas a carreira da fé é proposta. Quando eu aceitei Jesus em 96, eu que parecia um pirulito, imagina uma cabeçona dessa com o corpo bem fininho, porque eu era um cheirador de cola. O sujeito olhou para mim, o inimigo tomou a boca dele e disse, me diga uma coisa, você é daquela igreja do que o povo grita? Eu digo, sou, é de lá mesmo. Aí ele disse, mas rapaz, eu digo, e não é que lá eu sou um pregador, um gritador privilegiado? Ele disse, por quê? Eu digo, porque tem um tal de culto de mocidade uma vez por mês, que o líder dos jovens uma vez chegou para mim e disse, leia um versículo, porque mês que vem você vai falar a palavra. Eu passei um mês com a cara no chão ensaiando João 3:16. Eu digo, daquele dia em diante, eu sou um gritador lá, é de microfone, meu filho. Aleluia. Ele disse, mas eu nunca vou ser da sua igreja. Eu digo, por quê? Ele disse, porque todo crente é escravo. Eu digo, e tu passa uma semana sem fumar? Ele disse, eu não aguento um dia. Eu digo, escravo. Você passa um mês sem se prostituir? Ele disse, Deus me livre, eu tenho mulher demais. Eu digo, escravo. Eu digo, rapaz, fica na tua, que o escravo aqui é tu mesmo. A carreira que está proposta, ela nos dá liberdade de dizer, eu sirvo é com alegria, eu sirvo é com alegria, eu sirvo é com alegria, e nada vai roubar a minha fé. Porque ele não mandou, ele não chamou só para seguir a carreira não. Ele disse o jeito certo de seguir a carreira, olhando para Jesus. Ele podia ter dito por aí, olhando para Jesus e parado. E Alice Maciel é muito feliz quando canta aquele hino, se não fosse a mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria. Deixa eu fazer uma pergunta, responda só para você. Ou pode responder com glória a Deus e aleluia. Se não fosse Jesus, onde é que bendito tu estaria? Se você não olhasse para Jesus, onde é que bendito tu estarias? Eu fui pregar num lugar um dia desse, pastor Zé Carlos, e era de manhã. O pastor me levou numa padaria para tomar um café. E chegou um camarada e disse, pastor Alfredo, eu quero dizer umas coisas ao senhor, mas não é muito tempo não. Irmão, esse homem contou tanta miséria, que para quem não queria falar muito, era pastor Alfredo entrando no carro e ele puxando pelo braço. Aí teve uma hora que ele inventou de me botar na confusão. E a Bíblia que eu leio diz que se meter em questões alheias é como puxar um cão pelas orelhas. E quando ele veio me contar um bocado de desgraça, eu digo, irmão, deixa eu ver se eu entender direito. Se eu entendi direito, o senhor está querendo me dizer que os outros erram,
E quem está fraco na fé é o Senhor? Irmão, olhe para Jesus que dá certo. Ele podia ter dito só, olhando para Jesus, mas ele disse quem é Jesus. Ele disse, autor e consumador da nossa fé. Você está entendendo a responsabilidade de Jesus? Autor é quem começa, autor é quem cria, consumador é quem termina. Quem começou uma história contigo foi Jesus, e essa história vai te levar para a eternidade, porque a história de dores, de perseguição, de calúnia, de angústia vai ser consumada na terra, porque o céu de glória nos espera. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, mas assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que padeceu tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais em vossos ânimos. Significa, quanto mais perseguido, mais crente; quanto mais afrontado, mais alegre. Eu vou parar por aqui, que eu estou com vontade de pregar. Quem está sentindo graça? Quem está sentindo graça? Levante as duas mãos. Eu vou fazer um negócio de crente doido por Jesus aqui. Quem é doido por Jesus, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu vou contar até 3. No 3 você vai dar o maior glória a Deus da tua existência. Quem entendeu? Quem entendeu? 1, 2, 3.